comecei assistindo as lições das missionárias na capela, porque meus pais e irmãos não quiseram assistir. Então, uma das partes assim que me tocou muito nas lições das missionárias foi quando elas me ensinaram do plano de salvação. E naquela lição, eu lembro foi a Sister Molina que perguntou: tem alguém no mundo espiritual que você gostaria de encontrar quando você chegar lá, no futuro? Alguém especial? Eu falei: tem, meu avô, Joaquim. Que meu pai sempre fala dele, eu cresci ele falando do meu avô, e eu sempre tive acho que essa conexão, essa curiosidade de conhecê-lo. Então, seria a primeira pessoa que eu iria procurar. Aí ela falou assim: e você sabe que você pode, então, um dia ser batizado por ele. Para mim, aquilo foi uma surpresa, porque eu ainda estava tentando entender o meu próprio batismo, e de repente ela fala de eu me batizar pelo meu avô, que faleceu. Mas pareceu tão, assim, lógico, e principalmente para mim, que estava sendo ensinado sozinho, foi para mim aquilo como dizendo: você não vai ficar sozinho mais. Você vai ter do outro lado do véu, pelo menos, alguém da tua família. O teu avô, vai ser você aqui e ele lá. Então eu pensei: nossa, eu quero fazer isso. Alguns anos depois, quando eu fui para a missão, que a gente ia para o Templo de São Paulo, para o CTM, e fazer as nossas investiduras, eu levei o nome dele, assim, eu não sabia o que ia acontecer no templo, mas eu sabia que eu tinha que fazer o batismo dele. No CTM eu ficava perguntando: quando é que eu vou poder fazer isso? E aconteceu, eu lembro direitinho, estava lá sendo batizado, como missionário, mas ao mesmo tempo era sendo batizado. Meu primeiro converso foi meu avô, né? Eu me batizei por ele, Joaquim Félix de Godoy. Foi um momento muito especial para mim, e eu não tenho dúvida que deve ter sido para ele lá do outro lado do véu. Então, anos depois, estava contando essa experiência para mostrar como a obra missionária e a obra do templo estão tão conectadas, né? E eu falei disso e contei que depois eu fui batizado pelo meu avô, e que então eu era o pioneiro na minha família, e depois de mim veio meu avô. E o Odeberner, que estava junto, presidindo essa reunião, falou: você pensa que você foi o pioneiro, mas talvez tenha sido teu avô. Eu falei: não, mas acho que eu me batizei depois, meu avô. Não, mas talvez teu avô tenha sido pioneiro lá no mundo espiritual, e ele conheceu o evangelho antes de você. E, na verdade, quem sabe, a gente não sabe como funciona, ele diz, mas quem sabe por causa dele lá, de alguma maneira você depois acabou recebendo as missionárias, e esses anjos foram colocados na tua vida por causa de um parente muito fiel do outro lado do véu, orando por você, para que você conhecesse o evangelho e fosse batizado, e ele tivesse a chance de ser batizado. Então, talvez ele tenha começado tudo isso e não você. Eu falei, para mim eu fiquei assim: nossa, por tantos anos eu penso que eu sou o pioneiro, quem sabe meu avô foi, e eu tenho que agradecer ele, e não ele agradecer a mim. É muito bonito isso. Eu espero um dia descobrir quem foi o primeiro. Eram duas jovens missionárias que, para mim, se tornaram anjos, porque elas me trouxeram o evangelho de Jesus Cristo. E eu considero essas sisters anjos, assim como eu considero esse lugar como se fosse meu bosque sagrado, né, como naquela sala. Não só a minha vida mudou, mas de meus filhos, de meus netos. Então, gerações para frente foram abençoadas com um jovem de 16 anos, que para mim eu estava pensando talvez em o meu batismo, mas não tinha ideia de que, na verdade, eram gerações que vinham atrás desse jovem, né? Gerações para frente, através de filhos e netos, e meus pais, que anos depois se batizaram, meus avós e bisavós e tantos outros pela obra vicária agora, não sei nem quantos. Mas foi uma bênção que acabou se estendendo para os descendentes e antepassados, né? Ambos os lados do véu foram abençoados por isso. Então, o Senhor está buscando anjos para fazer essa coligação, para participar dessa obra, e você pode ser um desses anjos.